Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Salmos de número 32. Eu quero compartilhar com você um texto muito bacana, uma poesia de Davi, do Salmos 32. Então, nós vamos ler todos os Salmos, vamos começar aqui com o versículo 1º e 2º. Então, abra a tua Bíblia, deixa ela aberta, vamos ler a palavra do Senhor. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Até aqui para começar, amém? Querido Espírito Santo, estamos diante da tua palavra, Senhor. Deus, que a porta da palavra esteja aberta, Pai, que não seja a nossa condição, não seja aquilo, a nossa capacidade, Deus, até porque somos muito limitados diante do teu poder, Pai, que tudo que aconteça aqui dentro deste local, a mensagem a ser ministrada, Deus, seja através da vontade e do poder da tua palavra, da ação do teu Espírito Santo, que nos convence, que nos transforma, que nos muda, Senhor, que nos exorta quando é necessário, mas que também nos conforta, que nos entrega uma promessa, que nos garante a vitória e que nos diz que em ti nós somos mais do que vencedores, Deus. E aqui estamos porque acreditamos, Deus, temos fé no poder da tua palavra. Então nos ensina, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém? Gente, nós estamos aqui diante de um Salmos muito legal, muito bacana. Esse é o segundo Salmo em 7 que Davi escreve sobre arrependimento, sobre o erro muitas vezes que nós cometemos. Davi foi um grande homem de Deus, a Bíblia diz que foi segundo o coração de Deus, mas todos nós conhecemos a história de Davi e sabemos que Davi, em um momento da sua vida, não apenas em mas um ficou muito marcado, que foi o momento do adultério, do pecado de Davi com Batseba. Preguei aqui domingo passado, foi quinta-feira passada, eu preguei sobre esse fato. E depois disso, Davi foi tomado por um sentimento de culpa, um sentimento de remorso. E Davi conseguiu o perdão de Deus, porque Davi tinha uma característica maravilhosa, que era a característica, a virtude de saber se arrepender de verdade, não justificar o erro, não se justificar diante do Senhor, mas simplesmente reconhecer. Existe uma diferença muito grande, eu sempre falo isso aqui, entre reconhecimento e justificativa. É muito diferente quando você chega diante do Senhor e fica se justificando. Quantas vezes a gente faz isso? Senhor, é porque eu sou fraco. Senhor, é porque, sabe como é que é? Porque tal pessoa, porque isso, porque aquilo. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que vai dentro de cada um de nós. Deus sabe quais são as nossas limitações. Deus sabe que muitas vezes o pecado que nós estamos arrependidos, nós premeditamos ele. Quantas vezes nós ficamos premeditando e a palavra do Senhor diz, não fique premeditando como você vai errar. E às vezes a gente meio que arquiteta um erro, para depois se justificar ou de alguma forma nos consolarmos com o erro que nós cometemos. Davi, ele tinha essa virtude, foi chamado segundo o coração de Deus, porque ele, diante do pecado dele, que foi tão grave, talvez muito mais grave do que pecados que a gente comete, talvez nenhum de nós aqui vamos chegar ao ponto de fazer o que Davi fez. Davi adulterou, Davi foi mentor intelectual de um assassinato, a Bíblia diz, e não simplesmente, ou se isso já não bastasse, matar ou tirar a vida de alguém, a pessoa a qual Davi tirou a vida, era uma pessoa extremamente leal a ele. Você consegue imaginar um nível de maldade, de malignidade que entra no coração de uma pessoa, quando nós damos uma pequena brecha para o inimigo fazer a diferença? Davi, até ele dar aquela brecha, ele era o grande rei Davi, ele era aquele que destruiu o gigante Golias, ele é aquele que foi levantado e escolhido pelo Senhor ainda muito cedo, ele é aquele que compunha versos maravilhosos, era um excelente guerreiro, era um músico habilidoso. Davi era tudo isso na presença do Senhor, mas
uma atitude de, no tempo da guerra, quando os reis decidiam, quando os reis saíam para guerrear, Davi achou que já não precisava mais, que agora ele poderia ficar no palácio. Uma atitude de perder o foco diante da ação que Deus tem, diante do propósito de Deus para a sua vida. Davi quase acabou com a sua vida, e não simplesmente quase acabou com a sua vida, como carregou na sua história marcas terríveis. Seus filhos tiveram envolvimento, um estuprou a irmã, o outro matou o irmão, ou seja, consequências gravíssimas por causa do pecado, porque Deus nos perdoa do pecado, Deus nos limpa do pecado, mas muitas vezes, meu irmão, nós temos que entender que existe a consequência. Muitos de nós vamos colher frutos dos erros que nós cometemos. Eu me lembro quando o Senhor mudou a minha história, quando Deus falou comigo, quando eu tive um encontro com o Espírito Santo de Deus, foi algo tremendo, algo que eu não precisava conhecer a palavra para ter certeza de que Deus existe, porque a experiência que eu vivi com Deus, não há ninguém que possa chegar na minha frente e dizer Deus não existe. Ainda que eu não tenha argumentos, eu vivi uma experiência com Deus, de transformação de vidas e de ação do Espírito Santo na minha vida. Mas, meu irmão, quando eu vivi essa experiência, eu tenho absoluta certeza de que o Senhor mudou a minha vida ali, de que o Senhor me limpou de todos os meus pecados ali, de que Deus ali, a partir dali, começou a escrever uma nova história na minha vida. Mas, meu irmão e minha irmã, todos nós somos uma terra, e como nós somos uma terra, toda semente que foi plantada nessa terra, ela vai ser colhida. Então, mesmo estando em Deus, sabendo que se eu morresse a qualquer momento haveria salvação para a minha vida, muitas consequências da vida errante que eu levei até ali, eu colhi. Eu tive que limpar a terra, eu tive que passar por momentos, e às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente está em Deus e a gente está colhendo algumas consequências, vivendo ainda consequências de um tempo que passou. Mas, meu irmão, se você tem passado por isso, não desanime, saiba, entenda que você é uma terra, e a partir de agora você não planta mais sementes para o mal, mas você planta sementes para o bem. Você agora tem plantado amor, você agora tem plantado fé, você agora tem plantado fidelidade, você agora tem plantado lealdade. O que você está plantando não é couve-flor, não é algo que nasce do dia para a noite e depois morre. O que você está plantando é algo que cria raízes profundas, e quando isto crescer, nascer e der frutos, meu irmão, você vai colher frutos por toda a tua vida, a tua descendência vai colher os frutos. Hoje eu vivo uma vida, meu irmão, que eu não plantei para viver, eu tenho absoluta consciência disso. Essa semana eu fui convidado para estar num programa na TV MCA, que vai no ar de dia 26 ou 27 de fevereiro, dia 17 de fevereiro, na MCA, e o programa se chama Devocional, e a entrevistadora estava perguntando para mim: Fernando, você tem consciência do que Deus está fazendo? Você sabe por que você chegou até aqui? Você tem consciência de que você tem sido levantado como uma voz profética na tua geração? Que Deus tem levantado alguns jovens nessa geração para um último tempo, para um tempo que está chegando, um tempo do arrebatamento da igreja? Você tem consciência disso? E aí eu disse para ela, a resposta que eu dei para ela foi a seguinte: eu tenho completa consciência de que hoje eu estou aqui por causa de resultado de oração. Eu estou aqui em cima do altar hoje, meu irmão, porque meu pai, minha mãe, meus avós, amigos, familiares que me amam, por muito tempo intercederam por mim, por muito tempo plantaram ali com sementes de lágrimas a sua oração, dizendo: olha, eu não gerei o meu filho para que ele fosse para o inferno, eu não gerei o meu filho para que ele se perdesse, eu gerei o meu filho para que ele fosse um sacerdote no altar, eu não aceito. Quantas pessoas que são da época do CI, que viam meu pai, cultos como este aqui, o pai se ajoelhava no altar e na hora de fazer a oração dizia: Senhor, eu não criei os meus filhos para ir para o inferno, mas eu creio que os meus filhos adorarão e servirão ao teu nome. Ou seja, meu irmão, existe um memorial diante do Senhor das todas as orações que você faz. Não existe semente que você planta que você não vai colher, e existe algumas sementes, meu irmão, que você está colhendo ou que você está plantando neste momento, que os seus filhos serão beneficiados por cada uma delas. Então eu tenho consciência de que eu estou hoje pregando aqui pela misericórdia de Deus, foi resultado de oração. Colhi muitas coisas que eu não precisava ter colhido, não era vontade do Senhor, mas é a consequência da vida errada que a gente vive. Nós colhemos a consequência da vida errada, porém eu entendi que
que a partir do momento que Deus transformou a minha história, a partir do momento que o Senhor me resgatou, que Ele me purificou de todo o pecado, a partir daquele momento Ele me deu um saco cheio de sementes para o bem, sementes que glorifiquem o seu nome, sementes que honram o reino do Senhor. A partir dali, meu irmão, eu comecei a plantar novas sementes, e hoje nós já estamos colhendo um novo tempo, já estamos colhendo os benefícios, já estamos vendo a manifestação da graça e da glória do Senhor através da nossa vida, por causa de sementes que nós plantamos. O que eu quero dizer para você, no começo dessa mensagem, que eu já saí completamente da introdução que eu tinha para pregar, mas eu acho que é a ação do Espírito Santo de Deus, é assim que o Espírito Santo de Deus quer agir. Creia, meu irmão e minha irmã, que você, tudo que está plantando, você vai colher. Tudo que você está semeando, não desiste, porque você vai colher, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, porque aqueles que virão depois de você colherão os frutos do temor e da obediência que você teve ao nome do Senhor Jesus. Quando Deus disse a Israel, a Moisés e ao povo de Israel: saia da terra do Egito e vocês vão para a terra que mana leite e mel. Esse mana leite e mel que a palavra do Senhor está dizendo é leite de cabra e mel de tâmara. Não é mel de abelha, é mel de tâmara, uma árvore esplendorosa, maravilhosa, tem muito lá em Israel. Mel de tâmara, a árvore, a tamareira, quando você planta uma semente de tamareira, ela leva, meu irmão, cerca de 30 anos para dar um fruto. Mas quando ela dá fruto, os frutos que ela dá são em sequência por mais de 200 anos. Então você vê, meu irmão, que quando Deus disse: saia dessa terra e eu levarei para vocês uma terra que manda leite e mel, Deus deixou aquele povo rodando 40 anos. Deus levou eles para um local, para uma terra. Deus levou eles para um local que demorou a nascer a semente, demorou a dar o fruto, mas eles acreditaram na palavra do Senhor. E até hoje, meu irmão e minha irmã, Israel colhe os frutos da obediência ao nome do Senhor. Hoje, onde você vai, nos lugares principais, onde há cabeça, ali é um judeu, porque eles que acreditaram, confiaram na promessa do Senhor, e até hoje eles estão bebendo leite e bebendo aquele mel maravilhoso das tâmaras, porque Deus é fiel. Pode demorar um pouquinho mais, meu irmão, do que os brotos, os espinhos que você colhe no mundo, planta e colhe no mundo, mas quando nascer a tua geração, aqueles que vierem depois de você vão se alimentar das sementes que você está plantando hoje. É assim que funciona. E aí, meu irmão, voltando aqui para a palavra, Davi então escreve este salmo de arrependimento. Ele mostra aqui que ele estava se arrependendo diante das falhas que ele cometeu. E aqui ele fala sobre felicidade. Ele diz: como é feliz, Senhor, aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você é sobre essa questão de felicidade. Se você olhar no dicionário, eu peguei lá no dicionário a tradução, o significado da palavra felicidade. Felicidade significa sensação real de satisfação plena. Sensação real de satisfação plena. Hoje, meu irmão, e não é de hoje, já desde que Adão pecou, e desde que o homem saiu do Éden, e desde que o homem começou a caminhar nessa terra, debaixo do pecado, quando tudo aconteceu e você conhece a história, o homem tem buscado pela felicidade. Todos nós queremos, almejamos a felicidade. É algo lícito, é algo que está dentro de nós, é algo que quando nós já começamos a ter uma certa noção da vida, nós já buscamos ser felizes, já queremos a felicidade. E meu irmão, e aí você vê pessoas para buscar a felicidade em diversas coisas. Pessoas que vão no dinheiro, trabalham muito, trabalham duro. Quem trabalha, seja rico, seja cristão, seja ateu, a lei da semeadura no trabalho, a Bíblia diz que os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, a terra não é para o cristão só, a terra não é para quem acredita em Deus ou não, a terra é para todo aquele que acreditar no poder que há na semente e na terra. Todo aquele que trabalhar vai crescer e vai ficar rico. Meu irmão, por isso que você vê ímpio ficando rico, você vê pessoas que não têm a mínima
o mínimo temor a Deus ficando rico. Mas por quê? Porque trabalham duro, se esforçam, suam, e o Senhor disse que o suor do seu rosto será o seu alimento. Muitos crentes não prosperam na vida, não crescem, não ficam ricos na vida, porque não entendem essa lei da palavra do Senhor. Para você ficar rico, meu irmão, você não precisa ir por monte orar. Para você ficar rico, você precisa pedir a Deus uma ideia. Deus vai te dar uma luz, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar uma ideia que ninguém teve, e aí você vai trabalhar duro, mas muito, muito duro, para que essa ideia dê frutos e você fique rico. Então, meu irmão, as pessoas não entendem isso, mas muitas pessoas acham que a felicidade está só no dinheiro. Então eu vou ter dinheiro, e aí eu vou ter dinheiro, eu vou ficar milionário, e aí quando eu ficar milionário eu vou comprar tudo que eu preciso, tudo que eu tenho sonho de comprar, e aí eu vou ser feliz. E aí, meu irmão, a gente vê a história como daquele empresário que a gente falou aqui semana passada, vocês todos viram, um homem que tinha milhões, um homem que não tinha necessidade nenhuma, um homem que havia acabado de comprar um jatinho, deu 2 voltas no jato, se matou com um tiro no peito. Explique isso. Se dinheiro traz felicidade, explique o porquê que uma pessoa assim se mata. Não tinha falta nenhuma de dinheiro. Existem pessoas, meu irmão, que a felicidade está no poder, e aí trabalham pelo poder, buscam o poder, querem ter influência, querem se destacar entre os demais, querem estar em condições de destaque, de influência, de poder. E aí você vê que quando eles chegam naquele lugar de poder, vendem a alma para o diabo, muitas vezes para conseguir o poder, se corrompem para conseguir o poder. Quando chegam no poder, acontece o que aconteceu agora, por exemplo, com a condenação do mensalão. Pessoas que dedicaram uma vida inteira a um projeto de tomada de poder, um projeto de chegar ao poder no Brasil. Foram guerrilheiros, foram um monte de coisas, chegaram no poder e hoje onde é que estão? Condenados dentro de uma cadeia, porque o poder não traz a felicidade. Existem pessoas que elas procuram a religião, e quando elas procuram a religião, elas não entendem o que é religião, e aí não encontram a felicidade também, porque a religião, meu irmão, ela não é A, B ou C. Religião não é ser evangélico, religião não é ser católico. A palavra religião, ela vem do latim, que significa religare, que significa religar. Religião, meu irmão, significa religar. Logo, se religião significa religar, a minha única religião não é ser evangélico, não é ser católico. A minha religião se chama Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor disse que Ele morreu, que Ele ressuscitou, e a palavra de Deus disse que só Ele, meu irmão, tem o poder. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, tem muita gente que está dentro de uma religião evangélica, mas está servindo a doutrina da religião evangélica, não tem o Senhor Jesus Cristo, e por isso não encontrou a felicidade. Meu irmão, é Jesus Cristo no nosso coração. Ele é plenitude, Ele traz a felicidade, Ele faz a obra em nossas vidas, Ele nos faz chegarmos onde nós queremos chegar. É Jesus Cristo que muda de verdade a nossa história. Nós estamos aqui no ministério pregando a palavra do Senhor. Se perguntar qual é a minha denominação, eu vou dizer: eu sou evangélico, eu sou do CI. Agora, a minha religião, eu sou cristão. Cristão é quem serve ao Senhor Jesus Cristo. Se um dia, meu irmão, a palavra cristocêntrica sair de cima desse altar, se um dia eu começar a pregar outra coisa aqui em cima, que não seja Jesus Cristo como Senhor e Salvador, bota a tua mochila nas costas, vaza e diz para todo mundo que o pastor ficou doido, porque é Jesus Cristo, só Ele pode nos mudar. A mensagem tem que ser cristocêntrica. A palavra de Deus inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela gira em torno do Senhor Jesus Cristo. Só Ele. Não foi o Papa, não foi o pastor, não foi o apóstolo, não foi o bispo, não foi ninguém que foi para a cruz por causa de você. Quem foi para a cruz do Calvário para mudar a tua história chama-se Jesus Cristo. Ele nos religou a Deus, Ele é a nossa religião, Ele é quem nós servimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meu irmão, essa questão sobre felicidade, Freud diz assim: Freud defendia que todo ser humano é movido pela busca da felicidade,
Porém, essa busca seria fadada ao fracasso devido à impossibilidade de um mundo real satisfazer todos os nossos desejos. Eu concordo em partes com o que Freud fala, porque Freud diz que a felicidade do mundo real, ela está fadada ao fracasso, porque o mundo real não pode satisfazer todos os nossos desejos. Eu creio no que ele diz, porque a palavra do Senhor diz em Salmo 84, que feliz é aquele que confia no Senhor. Quando Freud fala sobre o mundo real, ele está falando sobre o mundo natural. E de fato, meu irmão, não há nada natural nessa terra, não há nada que você possa tocar ou ver nessa terra que possa te trazer a felicidade plena. Tudo que tem nessa terra, ela vai fracassar se você buscar a tua felicidade nisso, porque a Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Deus não é natural, Deus é sobrenatural. Quando nós entendermos que nós precisamos de Deus em nossas vidas, de fato nós vamos chegar ao ponto de encontrar a felicidade plena, a satisfação completa em nossas vidas, porque Deus é quem nos preenche, é Deus quem nos dá a felicidade plena. Então, meu irmão, a ciência mesmo já entendeu isso. Essa semana eu estava lendo um estudo na Super Interessante que fala que a fé faz bem. A ciência, e aí o texto diz assim, não é a ciência que está dizendo. O texto começa assim: as pessoas que têm fé são mais felizes, vivem mais, têm mais perspectiva de vida, ganham mais. A ciência comprovando aquilo que a palavra de Deus já diz há muito tempo, meu irmão. Quanta gente que a gente tem pregado a palavra, a gente tem falado de Deus, a gente tem falado que Jesus Cristo que morreu por nós, a gente tem dito que se você for fiel, o Senhor vai te prosperar, se você acreditar no Senhor, nas promessas, você vai chegar mais longe. A gente tem dito isso, mas muitas pessoas fecham o coração, elas não recebem, são mais duras do que qualquer outra coisa, meu irmão. Se você não crê no sobrenatural de Deus, creia que até a ciência já está se curvando e se dobrando ao poder maravilhoso que há na palavra do Senhor, ao poder da fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Você não está vendo ainda o teu milagre, mas ele vai chegar pela tua fé. Você não está vendo ainda a conversão, quem sabe, da tua família, mas você vai ver pela fé, você já enxerga e você vai experimentar a ação de Deus na tua vida pelo poder que há na fé. É a fé, meu irmão. E aí Aristóteles, um outro filósofo muito importante, diz que a fé, ela é possível quando nós alcançarmos a fé por fazer o bem. E ele também em parte está correto, porque a Bíblia diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O bem sempre vai vencer o mal, e quando a gente vence com o bem, a gente fica feliz. A gente fica feliz quando uma coisa boa acontece, ou não é? Basta olhar agora para os flamenguistas aqui na igreja. Olha o sorriso dos flamenguistas, sofrendo não sei quanto tempo, nunca ganharam nada. De repente, só como a gente não tem uma carga maior do que pode suportar, liberaram assim uma bênção, e aí ganharam alguma coisa. Mas nós estamos vendo a felicidade, uma felicidade passageira, assim, não se compara com a felicidade em Deus. Mas a gente vê que o bem sempre vence o mal, e o bem nos traz felicidade. Então Aristóteles não estava completamente errado, mas eu quero compartilhar com você a visão de um outro pensador, que é aquele que nós acreditamos, aquele que nunca errou, aquele que é perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo defendeu, meu irmão, que é através do amor que nós encontramos a verdadeira felicidade. Aquele que consegue amar, meu irmão e minha irmã, consegue de fato viver a plenitude da felicidade em sua vida, consegue viver uma vida abundante nessa terra, consegue ser aquilo que Deus quer que seja através do amor. E Paulo, quando escreveu a carta de 1 Coríntios capítulo 13, ele só confirmou aquilo que Jesus Cristo disse. Ele disse que ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me valeria. Se eu não tivesse amor, eu nada seria. Meu irmão e minha irmã, o que eu quero dizer para você nesta noite é que se você conseguir entender
a maravilhosa graça do Senhor sobre a tua vida, se você conseguir entender que você não precisa ser amado, você já é amado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você conseguir entender este amor maravilhoso do Senhor sobre a tua vida, você vai conseguir compartilhar este amor, e quando você compartilhar este amor, você vai encontrar a satisfação plena, você vai encontrar a realização plena, você vai encontrar a felicidade, porque a felicidade, meu irmão, está em dar amor. A felicidade não está condicionada naquilo que você pode comprar, a felicidade está condicionada enquanto você consegue amar. Só no dicionário o sucesso está na frente do trabalho, mas hoje em dia, meu irmão, no mundo você não precisa fazer mais nada, nem por você, nem por ninguém, para você ser rico, para você ser feliz, para você conseguir o sucesso. O mundo anda na contramão do reino de Deus. O evangelho é uma contracultura, a cultura imposta. A palavra do Senhor diz: dei e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, da mesma forma que vocês medirem, assim eles medirão a vocês, usarão a medida para medir vocês. Ou seja, se você der amor, se você der amor, se você entender que o amor está sobre a tua vida, se você entender que o Senhor não te abandonou, se você entender que Jesus Cristo de fato morreu por você, se você entender que esse amor maravilhoso está sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, você vai transbordar neste amor, você vai dar, e a Bíblia diz que você receberá de volta, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, assim diz a palavra do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês, para que vocês sejam capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, a igreja não pode tomar o molde do mundo. O mundo cada vez mais vai te tornar egoísta, cada vez mais vai dizer para você: as pessoas casam para ser feliz, as pessoas procuram alguém para que alguém faça a felicidade dela, elas procuram alguém para que sejam amadas. Meu irmão, você já é amado por Deus. Se você tiver esse amor vai ser compartilhado. Se você não consegue ser feliz sozinho, ninguém vai te poder fazer feliz, porque só Deus pode te dar a felicidade plena, e a partir do Senhor na tua vida, absolutamente dominando, estando em você, meu irmão e minha irmã, com certeza você vai conseguir ser feliz e fazer os outros felizes, em nome de Jesus. Mas a gente fica sendo bombardeado o tempo inteiro pelo mundo, o tempo todo pelas atitudes, por tudo aquilo que o mundo tem a nos oferecer. E aí então Davi vem e escreve esse Salmo 32, e ele diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Meu irmão, aqui eu te faço uma pergunta. Aqui Davi está respondendo como é que a gente faz para ser feliz, como nós encontramos a felicidade. Aqui Davi explica para nós. Primeiro, reconhecer muitas vezes o nosso erro, porque o amor do Senhor ele vem, e o perdão ele vem, e o amor e o sangue do Senhor Jesus Cristo vem sobre a nossa vida e nos purifica de todo erro, quando nós reconhecemos aonde é que nós estamos errando, quando nós reconhecemos aquilo que está errado em nossa vida. E quando nós reconhecemos o nosso erro, Davi está dizendo que se nós reconhecermos o nosso erro e mudarmos a nossa atitude, o Senhor nos dará felicidade. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões apagadas e aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Como? Reconhecendo e mudando as atitudes que nós estamos fazendo errado. E quando a gente fala disso, o problema que muitas vezes a gente não entende é que a gente, quando fala de Davi, a gente fala, por exemplo, do pecado que Davi cometeu, que foi terrível. E aí muitas vezes a palavra não entra no nosso coração, porque eu nunca fiz o que Davi fez. Eu nunca cometi um pecado tão terrível. Outras vezes a gente fala de Pedro, por exemplo, a gente sempre pega alguns ali que erraram mais sério. Por exemplo, Pedro, que negou Jesus depois de Jesus ter feito tudo o que fez na vida dele. Pedro vai lá e nega por 3 vezes Jesus. Então é um pecado também muito sério, porque a gente diz: eu nunca neguei o sacrifício de Jesus, eu nunca neguei o Senhor na minha vida, eu nunca cheguei ao ponto de errar como Davi.
Mas, meu irmão, existem muitas pessoas, muitos de nós estamos sofrendo, não por causa de pecados terríveis, mas por causa da desobediência ao propósito de Deus em nossas vidas. Muitos de nós estamos passando tribulações em nossas vidas por causa da desobediência. Olha a história de Jonas, por exemplo. Jonas era um profeta do Senhor. Você lê o livro de Jonas, você vai ver que são 4 capítulos, uma leitura muito bacana, e você vai conhecer a história de um homem que era um profeta do Senhor, um homem que foi escolhido por Deus, e um homem a quem Deus tinha dado uma determinação. Deus tinha dado a ele um propósito. Deus disse a ele: olha, vai a Nínive e profetize contra aquela cidade, porque aquela cidade tem pecado. E a Bíblia diz que Jonas, ele resolveu desobedecer a Deus, e resolveu ir para Tarsis, e lá em Tarsis ele pegou um navio, no porto de Jope, ele pegou um navio para Tarsis, e a Bíblia diz que ele pagou o ingresso daquele navio, e quando ele pagou o ingresso daquele navio, a tragédia na vida dele começou a acontecer, e ele quase morreu, por causa da desobediência a Deus. A Bíblia diz que Jonas pagou para entrar naquele navio, e meu irmão, quantas pessoas têm desobedecido a Deus, ou têm vivido na sua vida problemas, tempestades, sofrimentos, por causa da desobediência, e por causa de permitir muitas vezes que as pessoas, por um valor, seja emocional, seja material, seja de qualquer outra natureza, entrem no nosso barco e passam a fazer parte da nossa história. Eu te faço uma pergunta: quanto custa o ingresso para entrar no barco da tua vida? Quanto custa para entrar na tua vida? Muitas pessoas, às vezes uma amizade, a palavra do Senhor diz que as más companhias corrompem bons costumes, mas nós, em desobediência à palavra do Senhor, começamos a andar com más companhias, porque afinal de contas, paga, quem sabe, a entrada de algum lugar, quem sabe é um camarada que você vai em algum lugar te dá uma carona, quem sabe é uma pessoa que de alguma forma te favorece, e aí você diz: não, vem para dentro do meu barco. E aí, por desobediência à palavra do Senhor, as coisas começam a dar errado, começam a dar confusão na sua vida. Às vezes é um namorado, um garoto, um namoradinho que você conhece, sabe que o dinheiro dele não é legal, sabe que a forma como ganha o dinheiro não é uma forma lícita, mas afinal de contas tem carro, afinal de contas paga alguns presentes, afinal de contas dá alguns favores, e esses favores são suficientes para essa pessoa entrar no nosso barco. E a realidade é, meu irmão, que quando alguém que está em desobediência à palavra do Senhor, quando alguém que está vivendo fora dos princípios da palavra do Senhor, entra no teu barco e você está querendo viver debaixo dos preceitos da palavra do Senhor, a Bíblia diz que começa a vir vento forte sobre a tua vida, começa a vir situações de adversidade sobre a tua vida, Deus começa a mandar sim uma ventania sobre a tua vida, para você entender, meu irmão e minha irmã, que às vezes o erro não está em você, às vezes o erro está em você permitir entrar no teu barco por algum valor, alguém que está em desobediência à palavra do Senhor, e aí nós começamos a sofrer por causa disso. A Bíblia mostra que Jonas, quando entrou naquele barco, começou a vir uma grande tempestade, começou a vir diante daquele povo, diante daqueles homens, uma tempestade terrível, e a Bíblia diz que Jonas estava dormindo profundamente dentro do barco. Porque é exatamente assim, meu irmão, que acontece muitas vezes com as pessoas que estão em desobediência a Deus, que chegam perto de nós e entram no barco da nossa fé, no barco da nossa caminhada, no nosso âmbito familiar. Essas pessoas muitas vezes estão dormindo, elas não têm noção do que elas estão fazendo, não tem conhecimento do que estão fazendo, não tem conhecimento do que está acontecendo, só você está sofrendo a turbulência, só você está sofrendo o problema. Esta pessoa está vivendo muitas vezes, meu irmão e minha irmã, um sono profundo no meio do teu barco que está quase naufragando. Ela não tem condições de perceber o que está acontecendo, e a Bíblia diz que o Senhor levanta você, é você quem tem que ter discernimento, é você que tem que identificar onde é que está o problema dentro do teu barco, é você quem tem que achar quem é que está dentro do teu barco em desobediência à palavra do Senhor, vivendo fora dos preceitos da palavra do Senhor. É você quem tem que afastar da tua vida aqueles que não querem compromisso com a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aquele capitão daquele barco se ligou, foi lá em Jonas, e quando ele chegou lá em Jonas, ele perguntou: quem tu és? Quem tu és? Quem tu és?
O que você está fazendo aqui? Por que você está no meu barco, meu irmão? A palavra do Senhor diz em Romanos 12 que nós haveremos de dar conta de nós mesmos, cada um, no dia que nós apresentarmos diante do Senhor. O chamado que você tem, você precisa dar conta dele. O propósito que Deus tem para a tua vida, você precisa dar conta dele. Você precisa obedecer a palavra do Senhor, porque a fé, ela vem pela obediência. O princípio da palavra de Deus inteiro é baseado na obediência. Às vezes você não está pecando feio, mas você tem desobedecido simples mandamentos, simples princípios, simples determinações que o Senhor tem dado para você, e por causa dessa desobediência as coisas não andam, os ventos estão contrários, o vento está batendo forte. Que nesta noite, meu irmão e minha irmã, você acorde para esses pequenos assuntos na sua vida, essas pequenas questões na sua vida, e que você coloque para fora deste barco em nome de Jesus, para o teu barco voltar a naufragar em segurança, para você chegar ao porto em segurança, para Deus continuar fazendo e realizando o propósito da tua vida em nome de Jesus. Coisas pequenas, meu irmão, que nós muitas vezes vamos deixando, e aí os ventos começam a bater contrário. E a Bíblia diz que o pecado era de Jonas, a desobediência a Deus era de Jonas, meu irmão. E aí aquele capitão tomou a atitude que ele tomou. Ele tomou aquela atitude entendendo que o barco era dele, que ele ia naufragar se ele permitisse que aquilo continuasse acontecendo. E a Bíblia diz que ele mandou Jonas para fora. Jonas reconheceu o erro. Muitas vezes a gente precisa trazer à luz as coisas, porque as pessoas estão cegas, estão dormindo, e aí você acorda aquela pessoa com a atitude que você toma, de cuidar daquilo que é seu. A pessoa, quem sabe, acorda. Tem muita gente, meu irmão, que ela só valoriza as pessoas, só valoriza quem está à sua volta, só valoriza a amizade que você tem, quando ela corre o risco de perder essa amizade. E você precisa dizer, meu irmão, você precisa se levantar e falar: olha, eu não estou gostando disso, isso está prejudicando a minha vida, aquilo ali não vai dar certo, isso nós não vamos chegar a lugar nenhum desse jeito, nós vamos acabar naufragando se nós não tratarmos esse ou aquele assunto. E aí, meu irmão, nós acordamos. Quantas vezes nós achamos que estamos certos e estamos errados? Quantas vezes nós achamos que estamos no caminho certo e estamos no caminho errado? E aí a Bíblia diz que Jonas entendeu, e Jonas disse: então me jogue no mar. E quando a Bíblia diz que Jonas é jogado ao mar, a Bíblia diz que na hora o vento se acalma, na hora acaba a tempestade, na hora aqueles homens fazem votos com Deus, na hora aqueles homens se reconciliam com Deus, e a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um peixe gigante. A Bíblia diz, a Bíblia não fala qual o peixe, não me pergunta porque eu não sei. A Bíblia diz que é um peixe grande, e aquele peixe come Jonas, e aquele peixe, Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Meu irmão, tem coisas na palavra do Senhor que a gente olha assim e é difícil de explicar. Como é que pode? Como é que pode isso acontecer? Como é que pode um peixe engolir um homem, e o homem ficar 3 dias dentro do ventre daquele peixe e depois ser vomitado naquela praia? Eu te respondo essa pergunta com uma outra pergunta: como é que pode o Vinícius, filho da André e do Jair, com uma válvula a mais no coração, fazer todos os exames, de repente eles fazem o exame e não existe mais válvula nenhuma no coração sobrando? Como é que pode o Everton contar um testemunho como no domingo passado aqui, dizendo que não tinha R$1, corou ao Senhor, buscou a Deus e disse: Senhor, eu não tenho condições de dar um pão para minha filha. No outro dia surge na conta dele R$3.400. Meu irmão, como é que pode? Desconta os 0, 3 mais 4 dá quanto? Dá 7. 7 é o número da perfeição, não é? O número de Jesus Cristo. Será que é Jesus Cristo dando um sinal para ele, dizendo que ele está com ele, dizendo que está com você, dizendo que o Senhor é Deus de milagre? Jesus Cristo certa vez disse: tudo é possível àquele que crê. Meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor é verdadeira. Nunca nenhuma palavra do Senhor foi desmentida, nunca uma verdade bíblica foi desmentida. Se a palavra de Deus dissesse que Jonas tinha engolido o peixe, eu acreditaria, porque a palavra do Senhor é verdadeira, e ela diz para a tua vida que o teu milagre vai acontecer, ela diz na tua vida, para a tua vida, que o teu favor de Deus virá sobre você. Ela fala, meu irmão e minha irmã, que se você tiver fé, ainda do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer ao monte: lance-se ao mar, e ele vai se lançar. Qual é o monte que tem se levantado contra a tua vida? Qual é o problema que está sobre a tua vida? Qual é as problemáticas na tua vida? Se você tiver fé, ainda que seja pequena, meu irmão e minha irmã, Deus muda a tua história para a honra e para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém? Então, meu irmão, creia no poder da palavra do Senhor,
Creia que tudo é possível àquele que crê. Essa frase Jesus disse quando um menino olhou para ele, o pai de um menino disse: olha, o meu filho, desde pequeno, desde criança, um demônio entra nele e lança ele no fogo, lança ele na água. Se tu podes, Senhor, se tu podes, muda a vida dele. E aí Jesus disse: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Creia simplesmente no poder da palavra do Senhor, e Deus muda a tua história, Deus muda a tua casa, Deus faz as coisas acontecerem. Aquilo que está travado, meu irmão e minha irmã, só pelo poder da fé. Certa vez Jesus Cristo, um oficial do rei chegou para Jesus e disse: olha, o meu filho está doente, quase morrendo, o meu filho, vem comigo na minha casa. E Jesus disse assim para ele: olha, vá, porque o teu filho não vai morrer, o teu filho está curado. E a Bíblia diz que aquele homem creu, acreditou na palavra do Senhor Jesus Cristo. E quando ele chegou na casa dele, no meio do caminho, alguns empregados já disseram: olha, o seu filho está curado. Ele foi perguntar qual era o horário era o mesmo que o Senhor Jesus Cristo tinha dado a palavra, e de fato ele foi curado, porque ele acreditou na palavra do Senhor Jesus. Você crê que hoje você está sendo ministrado por uma palavra de Deus? Então vá, meu irmão e minha irmã, com a palavra do Senhor sobre a tua vida, porque aquilo que você está esperando do Senhor é possível, basta que você creia, e o Senhor fará sobre a tua vida em nome de Jesus. Tudo é possível. Temos que crer, meu irmão, no poder da palavra. Se Deus está fazendo, e nós estamos vivendo situações que a gente não precisa ficar contando testemunho da Bíblia ou testemunho dos outros. Nós estamos vendo dentro da igreja, meu irmão, transformação de vidas, cura de vidas, pessoas sendo completamente transformadas na presença do Senhor. Em 8 meses nós já vimos coisas tremendas, extraordinárias de Deus fazendo aqui no nosso meio, como comprovação do sobrenatural de Deus agindo nos dias de hoje. Jesus Cristo disse que se nós crêssemos nele, se nós obedecêssemos ele, nós faríamos as mesmas coisas, e faríamos coisas ainda maiores, porque ele iria para o Pai e o Espírito Santo cooperaria conosco. A palavra vem acompanhada de sinais. Essa palavra que eu estou ministrando para a tua vida hoje, meu irmão e minha irmã, virá acompanhada de sinais. O Senhor vai abrir as portas sobre a tua vida, se você simplesmente crer, não no Fernando, mas no poder da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E aí ele continua aqui no Salmo, vou correr, e ele diz o seguinte: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e a quem como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia. Isso aqui é muito sério, meu irmão. Isso aqui é importante nós prestarmos atenção. A Bíblia diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia. A palavra do Senhor diz que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, todos os nossos pecados são perdoados, não há culpa. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos do Senhor? Diz Romanos 8:33. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu por eles, e mais, ressuscitou e está à direita de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e intercede por nós, diz a palavra do Senhor. Sabe o que a palavra do Senhor está dizendo? Jesus Cristo morreu por você, Jesus Cristo ressuscitou por você, Jesus Cristo fez tudo isso para que você não tivesse mais culpa nenhuma sobre a tua vida. Então para de ficar se remoendo, para de ficar se culpando, para de ficar se lembrando de um tempo que já passou. Se você se arrependeu, veio sobre a tua vida a redenção dos teus pecados, e a Bíblia está dizendo que o Senhor Jesus Cristo lá nos céus, o Espírito Santo aqui na terra, estão intercedendo a Deus em tua causa em nome de Jesus. É a Bíblia que está dizendo. Jesus está dizendo que Ele está intercedendo por nós. Paulo está dizendo que Jesus está intercedendo por nós. Ele morreu por nós, Ele levou sobre nós toda a culpa, e se Ele levou, nós temos que ser felizes. E por que então que nós não temos culpa? Nós não temos o peso do pecado, nós não temos mais esse fardo a carregar. O jugo do Senhor é suave, o fardo é leve, e nós ainda não encontramos a felicidade, muitos de nós dentro da igreja. Por quê? Aqui o Salmo responde: por causa da hipocrisia. Meu irmão, como é feliz aquele que não tem culpa e aquele em quem não há hipocrisia. Sabe o que significa hipocrisia? Fingimento. Muitos de nós, dentro da igreja, não estamos encontrando a felicidade, porque nós fingimos ser o que não somos, fingimos estar tudo bem quando está tudo mal,
Fingimos só vitória quando nós estamos passando por derrota. Fingimos, meu irmão e minha irmã, aquilo que nós não estamos vivendo, quem sabe por vergonha, quem sabe por tantos sentimentos, vendo aqueles vivendo o milagre e nós ainda não estamos vivendo. E por causa disso, meu irmão, nós somos hipócritas diante do Senhor, somos hipócritas dentro da igreja. E às vezes, meu irmão, o Senhor quer levantar alguém para te ajudar, está do teu lado para te ajudar, e Deus não pode fazer isso, porque quando o Senhor levanta, você é hipócrita e não assume que está passando por sérias dificuldades. Isso acontece muito dentro da igreja, meu irmão. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está aqui nessa terra para ser um agente transformador de vidas. A igreja do Senhor está aqui nessa terra para curar, para libertar, para transformar. Tenha fé, meu irmão e minha irmã. A palavra do Senhor diz: creia no Senhor seu Deus e você será sustentado. Tenha fé nos seus profetas e você prosperará. Creia, meu irmão e minha irmã, que aqui dentro desse ministério Deus está levantando homens e mulheres ungidos que podem interceder ao seu favor, que podem olhar pela tua causa, que podem te ajudar na tua necessidade. Agora, meu irmão, não seja fingido, creia que aqui nós estamos para ajudar você, para caminhar junto com você, para colocar os ombros, quem sabe, embaixo da tua carga junto com você, e você, meu irmão e minha irmã, vencer, porque a tua vitória é a nossa vitória, em nome de Jesus. Agora é importante não viver a hipocrisia. Nós não encontramos a felicidade dentro da igreja por causa disso, muitas vezes. No mundo nem se fala, o mundo é uma completa hipocrisia. Meu irmão, a gente vê hoje fotos de balada, fotos de festa, fotos de festas mil, esquenta aqui, esquenta ali. Muitos de nós às vezes somos atraídos por aquilo ali. Meu irmão, eu já vivi naquele meio, eu vivi 10 anos naquele meio, eu sei a hipocrisia que é aquilo ali. Eu sei, meu irmão, quantas fotos nós tirávamos de esquentas, uhul, tudo festa. No final da noite era choradeira, no final da noite era arrependimento, no final da noite quantas e quantas vezes, meu irmão e minha irmã, Deus já estava me usando, ou chamando em mim, ou despertando em mim o chamado pastoral, e eu não entendia. Quantas vezes eu estava depois de festas, sentado com vários amigos meus, que na festa pareciam estar os homens e mulheres mais felizes do mundo, e no final, chorando, no final dizendo: olha, minha casa está destruída, a minha vida está falida, os meus pais não se dão bem, lá em casa está tudo errado, lá em casa está tudo fora. Por quê, meu irmão? Por causa da hipocrisia. Não assume, não reconhece o problema que está vivendo, não reconhece a situação que está vivendo. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, a ostentação no mundo, a hipocrisia, bota foto disso e daquilo, que está bem, não está bem coisa nenhuma. Nós precisamos reconhecer diante do Senhor as nossas falhas, reconhecer diante do Senhor os nossos erros, reconhecer diante do Senhor a nossa necessidade, não ser hipócrita na presença do Senhor, mas ser sincero, porque a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito e um coração quebrantado. Aquele que for sincero na presença do Senhor, o Senhor não o desprezará. Talvez você não tenha culpa, mas você tem sido, meu irmão, fingido na presença do Senhor. Derrama nesta noite, se é o teu caso, o teu coração na presença do Senhor, toda a tua necessidade na presença do Senhor, e o Senhor vai mudar a tua história, e a felicidade plena virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Felicidade, meu irmão, ela vem quando nós nos livramos da culpa e nos livramos da hipocrisia. Isso é o que diz a palavra do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E aí o texto continua no versículo 3 e 5: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha aqui, quando ele entendeu que ele precisava abrir: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Olha como é interessante, meu irmão. Ele entendeu que ele precisava se livrar do fingimento na presença do Senhor. Ele entendeu que todo aquele aperto, aquela necessidade que ele tinha, aquele sofrimento que ele estava vivendo, tudo aquilo era sinônimo
da hipocrisia que ele estava vivendo em Deus, de não reconhecer, de não ser sincero na presença do Senhor, de não mostrar qual era a sua verdadeira realidade, para que Deus pudesse levantar, quem sabe, alguém do seu lado, um familiar, alguém que pudesse de fato trazer uma palavra do Senhor e uma mudança de vida para a vida dele. E aí ele fez isso, e a Bíblia diz, portanto, que todos os que são fiéis, ele diz no versículo 6, orem a ti enquanto pode ser encontrado, quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Meu irmão, eu creio, olhando aqui para a palavra do Senhor, que nós estamos vivendo a geração do arrebatamento nessa terra. Eu creio que nós estamos vivendo a geração que vai ver a volta do Senhor Jesus Cristo. Naquela entrevista que eu estava dando, eu e a Mônica, que é quem entrevista, nós estávamos falando, olha, nós cremos que os nossos filhos serão arrebatados muito jovens, porque todos os sinais, meu irmão, evidenciam que Jesus está voltando. Se você lê Mateus 24, se você lê Marcos capítulo 13, se você lê Lucas capítulo 21, você vai ver, meu irmão e minha irmã, que Jesus Cristo tem falado como se ele tivesse hoje sentado e escrito os sinais que antecedem a volta dele, as coisas que estão acontecendo nessa terra, as coisas que nós estamos vivendo nessa terra. E a Bíblia diz, meu irmão, aqui o salmista diz que quando ele entende isso, ele diz, eu vou orar a ti, eu vou te buscar enquanto tu podes ser encontrado. Meu irmão e minha irmã, eu creio na volta do Senhor Jesus Cristo, mas quantos, meu irmão, que o dia para ele encontrar Jesus Cristo é hoje? Quantos que hoje é a última oportunidade que ele pode para encontrar Jesus Cristo? Quantos, meu irmão, que no mundo hoje vão morrer? Quantos, meu irmão, que vão partir dessa terra? Quantos que para eles hoje o Senhor pode ser encontrado? Meu irmão, a palavra do Senhor está dizendo para nós buscarmos o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos quando Ele virá. Agora a Bíblia diz que se nós buscarmos Ele hoje, meu irmão, hoje é possível Ele ser encontrado. Hoje Ele pode mudar a nossa história, hoje Ele pode transformar o nosso futuro, hoje nós podemos nos livrar de todos os erros, hoje nós podemos encontrar a felicidade plena em obediência, em servidão, em amor ao nome do Senhor, em dar amor e encontrar a felicidade em nome de Jesus. Ele está dizendo como é importante eu procurar enquanto pode ser achado. Isaías, lá no capítulo 38, Isaías chega para Ezequias e diz, Ezequias fica muito doente, a Bíblia diz, e Ezequias, o rei de Judá, quando fica muito doente, a palavra do Senhor vem a Isaías, e Isaías vai a Ezequias e diz assim, olha Ezequias, bota a tua casa em ordem, organiza todas as coisas, porque você não vai sobreviver a essa doença. E a Bíblia diz que Ezequias, ele se quebranta, ele se desespera, e ele vai suplicar a Deus, e quando ele vai suplicar ao Senhor, o Senhor o ouve, porque Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus que tem prazer em ver os seus filhos fazendo aquilo que lhe agrada nessa terra. E a Bíblia diz que quando Ezequias se derrama na presença de Deus, a palavra do Senhor vem de novo a Isaías, e a Bíblia diz que Isaías vai até o rei Ezequias e diz, olha, o Senhor está mandando te dizer que eu vou te acrescentar, que o Senhor te acrescentará mais 15 anos nessa terra. Meu irmão, quanto tempo você precisa mais para o Senhor poder realizar a obra na tua vida? Se você hoje se colocar na presença dele, o Senhor vai acrescentar esse tempo, e as obras que o Senhor tem para você vão acontecer, o teu milagre vai chegar, o teu futuro vai acontecer, o tempo que você precisa, se for necessário ser acrescentado, se você hoje colocar a casa em ordem, colocar aqueles velhos problemas, tirar aqueles velhos hábitos, o Senhor pode acrescentar sobre a tua vida, e a tua história mudar, e você honrar e glorificar o nome dele. Ezequias fez isso, e o Senhor se lembrou dele, o Senhor teve misericórdia. E aí o salmista termina, para nós encerrarmos, pode se colocar de pé, em nome de Jesus, versículo 7. O versículo 7, depois dele reconhecer o erro, depois de ele abandonar a hipocrisia, depois de ele ser perdoado pelo Senhor, depois de ele fazer tudo o que ele fez, veio a palavra do Senhor sobre a vida dele. E aí ele reconheceu e disse: tu és o meu abrigo,
Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Meu irmão, ele reconheceu o amor do Senhor e mudou as atitudes dele. A Bíblia diz que o Senhor veio com abrigo, com preservação e com livramento. O Senhor lhe deu canções de livramento. Eu não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece muito. Olha como Deus trabalha na nossa vida. Tem dia, meu irmão, que eu estou muito angustiado. Tem dia que a gente passa por situações de pressão na vida, e tantos problemas que nós temos. Você não é diferente de mim. E você sente a angústia muitas vezes te tomar conta. Você sente aquele misturar de emoções. Só que quando você começa a ficar desesperado, como Davi ficou, quando você começa a perder o controle, como Davi perdeu, o Senhor te dá uma canção. O Senhor coloca dentro de você uma canção e você começa a cantarolar. Não é assim que acontece? Você começa a cantarolar. Talvez você seja tão desafinado como eu sou, mas o Senhor te dá uma canção e aí você começa a cantar: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto. Me ajuda aí que eu não sei cantar. Ainda que a figueira. Você começa a cantarolar e a paz domina o teu coração. Vem sobre a tua vida, meu irmão, a paz que só o Senhor pode te dar. A paz que excede todo o entendimento. A paz que muda a tua história. A paz que te faz não tomar uma atitude precipitada, faz você tomar a atitude certa, faz você andar no caminho certo. A paz que te dá refúgio, como diz a palavra. A paz que te dá livramento, como diz a palavra. A paz, meu irmão e minha irmã, que faz com que o Senhor venha sobre a tua vida e preserve a tua história. Este é o indicativo de que o Senhor está com você. Por isso, meu irmão, quando você estiver passando por tribulações, quando você estiver passando por situações, a Bíblia diz: ore ao Senhor, ore a Deus, ore ao Senhor, e a resposta do livramento virá em forma de canção. O Senhor vai colocar uma canção dentro do teu coração, e aí você começa a cantar essa canção, porque canção é a adoração a Deus. Quando nós adoramos ao Senhor, nós atraímos a presença do Espírito Santo de Deus. Talvez para cantar aqui em cima você, como eu, não serve, mas aonde você estiver, se você cantar, se você adorar ao Senhor, o Espírito Santo de Deus virá sobre a tua vida, e o ambiente vai mudar, e o livramento vai chegar, e a mão do Senhor estará sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então eu queria que você, neste momento, que você adorasse ao Senhor. Adore a Deus, adore ao Senhor diante da tribulação, adore ao Senhor diante da adversidade, adore ao Senhor diante do problema, porque é nessa hora, meu irmão, que a Bíblia mostra a diferença, que o Senhor mostra a diferença entre o justo e o ímpio, que o Senhor mostra a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. É nesta hora que a manifestação de Deus vem sobre a nossa vida. Então vamos adorar a Deus. Adore ao Senhor neste momento. Aleluia. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Gente,
Eu queria orar nessa noite com você que o teu problema não é um pecado grave. O teu problema não é uma transgressão, uma culpa, um remorso por causa de uma culpa e uma transgressão. O teu problema, quem sabe a felicidade você não encontrou, as portas não se abriram, porque falta você ser verdadeiramente sincero na presença do Senhor. Abrir o teu coração, meu irmão, sem hipocrisia, sem fingimento. Dizer para Deus: Senhor, é isso aqui que está errado, é isso aqui que está acontecendo, é aqui que eu estou pecando, é aqui que eu estou falhando. Deus, é aqui que eu estou duvidando da tua palavra. Seja sincero, meu irmão. Abra o teu coração nesta noite. Você que quer orar junto comigo, aqui no altar, saia do teu lugar e venha à frente. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Me derramar, dizer Aleluia. que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Aleluia. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Aleluia. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Senhor, aqui estamos, Deus, diante do teu altar, Pai. Senhor, estamos aqui, Pai, com o coração aberto, com o coração sincero, Deus. Deus, não queremos mais, Senhor, viver uma vida de hipocrisia, Deus. Dizer que tudo está bem, Pai, só para agradar pessoas, ou para que pessoas não percebam, Deus, os nossos problemas, Pai. Mas a grande realidade, Deus, é que estamos falhando em muitas áreas. Muitas coisas não estão dando certo, Deus. Muitas coisas, Pai, precisam ser transformadas, e só o Senhor pode fazer, Deus. Mas por causa, muitas vezes, Deus, do nosso fingimento, da nossa vontade, muitas vezes como defesa, Pai, muitas vezes somos hipócritas, Deus, não por mau coração, mas por defesa, Deus, diante das situações. Medo, Deus, de sermos achincalhados na fé. Medo, Senhor, de sermos considerados como derrotados diante de pessoas, Pai, que quem sabe também aparentemente estão vivendo uma vida que não estão vivendo, e nós vivemos essa vida, Senhor, de hipocrisia. Pai, nós queremos encontrar a felicidade plena, e a tua palavra diz que feliz é aquele que em ti confia. Feliz é aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Feliz é aquele onde não é encontrado fingimento, Pai. Deus, aqui neste momento nós abrimos o nosso coração no teu altar. Deus, muda aquilo que precisa ser mudado, Pai. Transforma, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Senhor, onde nós estamos, Deus, faltando, Pai, com sinceridade, Deus, dá-nos, Senhor, um coração sincero. Dá-nos, Deus, um espírito quebrantado. Aquele homem, quando disse ao Senhor que o seu filho estava sendo atormentado, e que ele disse que o Senhor poderia fazer se quisesse, e o Senhor Jesus Cristo respondeu: tudo é possível àquele que crê. Aquele homem declarou com toda a sinceridade do seu coração, ele disse: Senhor, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Muitos de nós, Senhor, nessa noite, temos vergonha ou medo de dizer ao Senhor: Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Queremos nos fazer cheio de fé, cheio de convicção, mas na verdade estamos duvidando. Pai, nesta noite eu te peço, Senhor, com sinceridade de coração, eu represento, Deus, nesse momento em oração, os teus filhos que estão aqui neste momento. Deus, ajuda-nos a vencer a nossa incredulidade, Pai. Senhor, por causa dessa oração sincera, o espírito imundo saiu daquele menino. Aquele menino foi liberto.
não porque aquele homem disse que tinha uma fé que não tinha, mas porque aquele homem reconheceu de que a sua fé era falha e pediu o auxílio do Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que mesmo a fé que nós temos, até mesmo a fé que nós temos, é o Senhor quem nos dá. Senhor, enxerta-nos, Deus, de fé nessa noite. Nos enche, Senhor Deus, de esperança nessa noite. Espírito Santo de Deus, nos traga convicção, Senhor, de que o Senhor está conosco. Nos fortalece, Pai. Nos dê um sinal, Deus, que o Senhor está conosco. Essa semana ainda não acabou, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode mudar completamente a nossa história ainda amanhã, Senhor. O Senhor pode fazer, Pai. Ajuda-nos, Deus, a confiar mais em Ti. Ajuda-nos, Deus, a sermos mais sinceros na Tua presença. Ajuda-nos, Deus, a termos o discernimento necessário, Pai, para não abrir os nossos corações para quem não merece, Senhor, saber das nossas emoções, mas termos, Senhor, o discernimento para abrir, Deus, os nossos corações para aqueles que o Senhor quer levantar para nos ajudar, para nos animar, para nos trazer para perto, para ajudar, Senhor Deus, a sarar as nossas feridas. Pai, a igreja é um hospital de almas, Deus. Levanta nessa igreja, Deus, um corpo de obreiros que estejam, Senhor, em comunhão com a Tua palavra, estejam comprometidos com o Teu reino, Senhor. Estejam, Senhor, no coração com a necessidade, Pai, de transformar vidas pelo poder da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, nessa noite eu te peço, nos fortalece, Deus. Fortalece as nossas mãos, fortalece os nossos pés, Senhor. Quem sabe promessas, Deus, foram feitas, quem sabe votos foram realizados no início do ano, Senhor. Estamos agora no dia 27, 28, Deus, e ainda não se cumpriram. Deus, ainda que não tenham se cumprido, Pai, o ano não acabou. E se o ano não acabou, a Tua palavra diz que tudo é possível. A Tua palavra diz que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. A Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor não é homem para que minta. O Senhor não vai nos abandonar. Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu te peço, Pai, que cada um que aqui chegou saia daqui, Deus, com um estágio além. Saia daqui nesta noite, Deus, com um nível além. Saia aqui desta noite, Deus, com um patamar além de fé, de comunhão, de relacionamento, de convicção, Pai, de experiência com o Teu Espírito Santo de Deus poderoso, Senhor. O Teu Espírito Santo é quem nos convence. O Teu Espírito Santo é quem nos conforta. O Teu Espírito Santo é quem nos consola. O Teu Espírito Santo é quem nos muda. O Teu Espírito Santo é quem nos dá o fruto. Pai, em nome de Jesus eu te peço neste momento, que todos nós, Senhor, saiamos daqui nesta noite com uma porção dobrada do Teu Espírito sobre as nossas vidas, uma porção dobrada da Tua unção sobre a nossa casa, uma porção dobrada da Tua bênção sobre cada um de nós, Senhor, com a convicção de que aquilo que o Senhor colocou dentro dos nossos corações vai acontecer, o milagre vai chegar, a vitória vai ser estabelecida, porque a fé é o agente de milagres. A fé é a moeda corrente do reino dos céus. É a fé a única coisa que nós precisamos para alcançarmos todas as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Deus, somos sinceros, precisamos de mais fé, precisamos vencer a incredulidade. Ajuda-nos, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.